Opa, tudo certo? Sejam aqui bem-vindos ao meu TCC Tá On para a gente falar de enfermagem, falar de ciência, falar de TCC. Eu me chamo Tiago, eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. E ó, tem muita gente que tem esse mesmo problema que eu vou falar aqui agora. Não consegue sair da capa e da folha de rosto. Abre o notebook, faz a capa, faz a folha de rosto, mas trava. Não consegue escrever. E aí, mais uma vez, fica dependendo do orientador para dar ideias, para dar seguimento, para saber o que escrever. E aí o orientador atrasa, porque tem outros orientandos, tem prova, tem aula para ministrar, então você acaba roendo as unhas, ficando estressado e fica cada vez mais travado. Entrando no ciclo vicioso do TCC. Agora, você quer sair da capa e da folha de rosto de uma vez por todas e transformar interesses em pesquisa? Então, vem comigo aqui nessa aula que hoje o seu TCC vai andar. Antes da gente começar a aula propriamente dita, vou pedir para você se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo. Cara, não vai chegar boleto na sua casa. É só apertar o botão aqui do like que você ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas que estão também fazendo o TCC e compartilhar com os colegas para, quem sabe, ajudar mais pessoas que estão aqui só na capa e na folha de rosto, estão querendo desenvolver o trabalho e não conseguem. Sabe por que não conseguem, pessoal? Por falta de direcionamento. O direcionamento é fundamental no TCC. É por isso que o meu TCC Tá On, ele é prático, né? Então, aqui, o seu TCC é on de verdade. E por onde a gente começa? Como é que eu vou trilhar esse caminho para você sair da folha de rosto e começar a escrever de fato? Então, a gente precisa, primeiro, de um interesse ao tópico, né? Uma coisa é você ter um interesse, outra coisa é você transformar essa coisa que você gosta de estudar, que te chamou a atenção, em uma área que te interessa profundamente. Segundo passo é você pegar esse tópico, um tópico geral, e afunilar até uma coisa mais específica, né? E desse tópico específico a fazer perguntas. Aí é que tá, cara. Se você começar a fazer perguntas, se você compreender a importância da pergunta para o desenvolvimento do raciocínio científico, na verdade, uma das etapas do método científico é o estabelecimento de um problema. Então, sem um problema, não existe método científico. E aqui eu trouxe um adendo aqui, né? Eu poderia parar no terceiro tópico e nosso objetivo aqui já estava concluído. Mas eu trouxe um além, né? Lá do livro A Arte da Pesquisa, ele diz que depois que você fizer a sua pergunta, você diz, e daí? Né? Porque, segundo o livro, quando você se faz uma pergunta, né, você tenta responder uma pergunta para você mesmo. Não que não seja tão importante, ela é importante, mas ela é importante para você nessa etapa inicial. Agora, quando você responde, e daí? Essa pergunta passa a ter interesse de outras pessoas. E aí o seu trabalho fica forte. Então, vamos começar? Vamos nessa, então. Primeiro, identificação de um interesse. Vamos fazer aquela reflexão pessoal? Vamos pensar lá nas áreas da enfermagem que desperta o seu interesse. Pode ser um problema que você percebe no campo, no hospital, na unidade básica de saúde, com um profissional, com um paciente, com uma situação específica. O que vocês acham, né? Dei exemplos aqui, né, nos vídeos anteriores, falando da minha experiência na UTI com relação à doação de órgãos e a negativa familiar para a doação de órgãos. Isso me chamou a atenção. Poderia virar um TCC, ou tentar compreender por que as famílias rejeitam a doação de órgãos, sabendo que é uma coisa amplamente difundida que salva vidas. Então, percebam vocês que esse interesse ele pode vir de uma situação vivida lá no seu campo de estágio, num setor específico, com pacientes, ou uma situação específica, tá certo? Ou também pode advir de uma lacuna no conhecimento, ou de uma questão que você acredita ser relevante.
Tiago, aí alguém pode perguntar, eu sempre ouço falar dessa lacuna do conhecimento. O que é essa lacuna do conhecimento? Então, ela vai ser relevante para você que, às vezes, não passou por nenhuma situação que chamou o interesse, ou que até tem interesse, mas você não quer seguir adiante para fazer a sua pesquisa. E aí você começa a estudar a literatura, né? E aí a literatura te aponta essas lacunas do conhecimento. É o tijolinho que falta na casinha da construção do conhecimento. Então, então foi o que eu falei aí, ó. Você vai para a exploração bibliográfica inicial. Então, você vai fazer uma pesquisa rápida com o que já foi estudado na área do seu interesse e, novamente, vai identificar lacunas ou questões que não foram completamente abordadas. Então, tá aí, ó, um exemplo de lacuna do conhecimento. Então, os próprios estudos vão trazer, então, oportunidades de estudos futuros preencherem aquela lacuna. Então, eu peguei um artigo muito bem escrito, diga-se por sinal, que se chama Atuação de Enfermeiros no Gerenciamento de Riscos Assistenciais em Unidades de Terapia Intensiva em Hospital Público. Eu trabalho no núcleo de segurança do paciente no hospital e essa temática de gerenciamento de risco é que está em voga hoje no meu trabalho. Então, foi por isso que eu peguei esse trabalho, não foi à toa. Mas vou ler o trabalho aqui, um trecho, para mostrar para vocês. No entanto, estudos relacionados às transformações das práticas de segurança do paciente, envolvendo enfermeiros na implantação da cultura de segurança e melhorias da qualidade, são necessários e, ao mesmo tempo, recentes. Estudos que retratam a realidade brasileira em relação ao gerenciamento de riscos assistenciais são escassos e novas pesquisas auxiliarão estratégias e ações para alcançar as metas de segurança. Olha aqui, uma lacuna do conhecimento clara, muito clara, está na nossa cara aqui. Ó. Então, ele diz que são escassos, né, estudos e que novas pesquisas auxiliarão estratégias para alcançar metas de segurança. Olha aqui uma lacuna do conhecimento. Então, você que gosta, por exemplo, de segurança do paciente, está aqui, ó, uma lacuna do conhecimento, algo que ainda não foi preenchido e que precisa de estudos futuros para ajudar, então, a construir o conhecimento. Então, se você encontrar algo do tipo nos artigos que você estiver lendo, então, artigos que vão, então, sugerir pesquisas futuras para resolver tais problemas, como acontece aqui, isso é uma lacuna do conhecimento e você pode usar essa lacuna para fazer o seu TCC e o seu TCC preencher essa lacuna. Por que não? Hã? Claro que pode. Deve, né? Então, os estudos científicos, eles apontam novas direções para serem seguidas e que precisam ser preenchidas. Passo 2. Então, primeiro, você saiu do interesse para um tópico. Né? Então, a gente precisa formular esse tópico. Então, a gente precisa definir o alvo, definir o escopo. Né? Então, a gente precisa refinar esse interesse para um tópico específico. Então, se necessário, estreite esse foco para tornar a pesquisa mais viável. Então, imagine uma bola de futebol. Né? Uma bola de futebol, ela tem aqueles gombos, né? Então, aquela bola de futebol é a segurança do paciente. Cada gombo é uma área. Eu tenho cirurgia segura, risco assistencial, evento adverso, segurança medicamentosa, eu tenho quedas, lesão por pressão. Então, eu preciso definir o meu alvo. Né? Eu tenho interesse em segurança do paciente. Agora, dentro da segurança do paciente, qual é o meu tópico específico? É isso que você precisa ter em mente. Você precisa, então, afunilar o seu interesse. Não dá para fazer um trabalho de TCC sobre segurança do paciente. É muito amplo. O guarda-chuva da segurança do paciente é enorme. Mas eu posso, por exemplo, falar de gerenciamento de risco assistencial. Aí sim eu estou formulando um tópico e que esse tópico seja específico, tá? E utilizar linguagem simples, galera. Descreva o tópico em linguagem simples. Isso vai permitir, né, vai garantir que você compreende completamente o que está buscando.
texto científico, ele é simples, ele não você não vai usar a linguagem coloquial, eu não estou dizendo isso, mas você vai usar uma linguagem simples de ser entendida. Afinal de contas, não quer dizer que é científico, você precisa escrever difícil para o texto ser científico. Não é isso. Quanto mais simples, mais pessoas entenderão e você aumenta o acesso da ciência. Esse é o objetivo da linguagem científica, uma linguagem simples, mas que não seja coloquial. Tá certo? Então, opte por palavras simples, tá certo? E você pode, né, depois de estabelecer, afunilar o seu tópico para um tópico específico, transformar esse tópico específico em uma pergunta. Se você não transformar o seu tópico específico em uma pergunta, vai ficar muito difícil de você se direcionar na sua revisão de literatura. Então, por mais simples que seja, por mais banal que seja no momento, formule uma pergunta. Aí você vai perguntar, Tiago, mas eu não sei nada de risco assistencial. Mesmo que seja mais simples possível, nesse primeiro momento, formule uma pergunta. Você vai ver que com uma pergunta em mente, a gente, na hora de procurar os artigos, procurar a literatura para a gente fazer a nossa revisão de literatura, você vai com mais foco, vai nos trabalhos mais certos, vai parar de perder tempo lendo artigos que não te interessam na temática que você escolheu. E você pode escolher também o modelo PICO ou PICOTE para alguns, né? Tiago, o que é esse tal de PICO, PICOTE? É um acrônimo chamado, o P é a população, né? Que você vai estudar idosos, pacientes da UTI, pacientes do programa Emperdia, enfim, população. Intervenções, comparação, o O é outcome, de resultado, e o T é o tipo de estudo ou desenho. É o desenho do estudo, né? Quanto mais itens a pergunta a Pico tiver, mais evidência o seu trabalho vai ter. Mas você pode, então, utilizar os itens do acrônimo PICO para montar a sua pergunta depois que você tem um tópico específico. Então, só para a gente não perder o fio na meada, você tem um interesse, esse interesse vira um tópico, esse tópico tem que ser afunilado em uma coisa mais específica, e esse tópico específico tem que se transformar em uma pergunta obrigatoriamente. Aqui não tem como fugir, porque a segunda fase do método científico é um problema, é uma pergunta, então você vai ter que transformar essa pergunta depois em um problema. Mas isso aí é papo por uma outra hora. Eu tenho um vídeo aqui ensinando técnicas para você encontrar o seu problema de pesquisa. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você acompanhar, depois para você afunilar ainda mais essa discussão. E aí depois a gente tem que refinar essa pergunta, né? Eu não vou fazer qualquer pergunta. A pergunta ela tem que ser clara e precisa, sem juízos de valor e sem fazer aqui aquelas miragens, né? Aquelas coisas que cartomantes fazem para adivinhar. Se eu fizer tal coisa, não. A ciência ela dita com argumentos, com fatos. Então, a sua pergunta precisa ser clara e precisa. E depois, compartilhe sua pergunta com seus colegas, com o seu orientador. Né? Se as pessoas entenderem a sua pergunta, o que a sua pergunta quer dizer então que está ok, que você está no caminho certo. Né? Então, o feedback externo pode te fornecer perspectivas valiosas. Inclusive, esse é um dos pilares do meu TCC Tal. É a comunidade, é a gente fazer TCC junto, trocando ideias. Às vezes, um tem uma pergunta de pesquisa, o outro tem um problema, tem um objetivo, a gente troca perguntas, troca figurinhas e todo mundo cresce junto. E claro, né, a gente esteja disposto a revisar e refinar a sua pergunta à medida que a pesquisa avança. Quando a pesquisa vai avançando, você vai cavucando o conhecimento, a sua pergunta vai ficando mais refinada. Eu, por exemplo, se você me perguntar algo sobre sarcoma de Kaposi, agora eu vou fazer uma pergunta superficial, porque eu não sei nada sobre sarcoma de Kaposi. Mas eu aposto para vocês que se eu começar a pesquisar, vai sair uma pergunta aí
que seja mais elaborada. Então, a gente só consegue elaborar perguntas se a gente conhece mais o assunto. É a mesma coisa de um relacionamento, né? No começo, eu não posso perguntar coisas de muito íntimas para uma pessoa. Então, eu começo perguntando coisas superficiais, onde você mora, o que você gosta de fazer, para ir depois sim conhecendo as pessoas e aprofundando, então, o relacionamento. É assim que funciona. Aprofundando o relacionamento com o seu tema de pesquisa, o nível da pergunta melhora, isso é parte normal do processo. Você refazer e refinar a sua pergunta. Então, trouxe 2 exercícios práticos para a gente fazer agora. Então, te convido a fazer os 2. Esse primeiro é mais simples e o segundo não, o segundo mais rebuscado. Então, exercício prático número 1 para você testar no seu TCC, né? Pense aí no interesse inicial, interesse que chamou atenção, como eu falei no início da aula. Então, um exemplo aí, ó, comunicação entre enfermeiros e pacientes idosos durante a prestação de cuidados. Esse é o interesse inicial. Qual que é o meu tópico definido? Estratégias de comunicação efetiva entre enfermeiros e pacientes idosos. Qual seria a minha pergunta de pesquisa? Quais estratégias de comunicação são mais efetivas na melhoria da interação entre enfermeiros e pacientes idosos em um ambiente hospitalar? Percebam aqui também que quando eu começo a fazer perguntas, eu começo a contextualizar. É o ambiente hospitalar, é a interação entre enfermeiros idosos, entre enfermeiros e pacientes idosos. Então, que estratégias de comunicação são mais efetivas? Então, percebam vocês que cada vez mais eu afunilo. Então, essa é uma das funções da pergunta de pesquisa. Aí, com essa pergunta de pesquisa aqui, você vai até a literatura e vai mais refinado para fazer a sua busca. E aí sim você começa a entender melhor o assunto. Beleza? Exercício número 2. O exercício número 2, você vai fazer assim. Eu estou estudando sobre em, né? Você vai colocar o seu tópico. Então, especifique o seu tópico. E aí depois, faça a pergunta. Eu estou estudando tal coisa porque eu quero descobrir quem, que, onde, ser, por que, como. Tá? Tiago, como assim? Então, olha aí. Ó. Especifique o seu tópico. Então, eu estou estudando sobre segurança do paciente. É o exemplo que eu estou dando aqui. Vamos fazer a pergunta. Eu estou estudando segurança do paciente porque eu quero descobrir como os enfermeiros gerenciam riscos assistenciais na UTI, na enfermaria, tá certo? E aí a gente pode contextualizar do jeito que você achar melhor. E agora vem o pulo do gato, né? Motive a pergunta. Por que é importante estudar como os enfermeiros gerenciam riscos assistenciais? Então, olha lá. Vou repetir. Eu estou estudando segurança do paciente porque eu quero descobrir como os enfermeiros gerenciam riscos assistenciais, a fim de entender que ações são tomadas para prevenir e minorar incidentes nas unidades hospitalares. Olha só, se eu gerencio o risco assistencial, se eu consigo identificar o risco de queda, por exemplo, olha, aquele paciente tem um risco de cair. Já pensou? O paciente chega no hospital para tratar uma pneumonia, cai do leito e quebra o braço, então o cara vai ficar mais tempo no hospital, é mais custo, mais tempo de permanência, o meu leito não gira, né? Então aumenta a minha taxa de ocupação, porque o paciente vai demorar mais tempo para ter alta. Então percebam vocês como uma queda impacta todo o gerenciamento de leito do hospital e ainda aumenta custo. Sem dizer que a reputação do hospital vai estar prejudicada, né? Poxa, a pessoa chega para ser atendida de um jeito e cai da cama, cadê a equipe que não está tomando conta desse paciente? Então, percebam como é importante prevenir e minorar incidentes nas unidades hospitalares. Prevenir, por exemplo, risco de lesão por pressão. Olha só. Prevenir, por exemplo, incidentes envolvendo deterioração clínica, broncoaspiração, risco de sangramento, flebite. Então, todos os riscos assistenciais aí possíveis de serem identificados, analisados e tratados. Então, percebam vocês
que quando eu coloco o e daí, né, o porquê que eu estou respondendo aquela pergunta, eu deixo essa pergunta interessante, não só para mim, mas para outras pessoas. E aí o seu trabalho, ó, fica robusto, fica grandão. Entendeu? Você gostou mais do exercício número 1 ou do exercício número 2? Conta aqui para mim nos comentários. Quero saber se você trabalhou o exercício 1 ou o exercício 2 e se você conseguiu, então, sair da capa e da folha de rosto e começar a escrever o seu TCC a partir de hoje. Se você gostou dessa aula, eu vou pedir para você dar um like no vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com os outros amigos. E se você não gostou, que compartilhe com os inimigos. Grande abraço, até a próxima. Fui!